Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do nosso Producast. Hoje temos aqui, como sempre, o nosso host, nosso amigo Célio, o fotógrafo do mundo inteiro. E hoje temos uma convidada muito especial, né, Célio? Demais até, né? Demais até. Logo de cara, né? Primeira Logo convidada, assim né? de No cara, segundo. é muita responsabilidade que nós temos em Demais, nossas mãos. demais. Mas graças a Deus e já agradecemos por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje, né? Seja bem-vinda, né? Espero que seja um bate-papo muito proveitoso, tanto pra gente como quem vier assistir e escutar depois também. Tá bom? Tu apresenta? Qual o seu nome? E aí, gente, eu sou a Leti Belo, tudo bem? Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E creio também que vai ser muito produtivo. Vamos aí abençoar muitas pessoas. Amém. Amém, amém. Como todos nós sabemos, né, o nosso podcast, ele fala sobre a produção de uma maneira geral, produção audiovisual, né? E um dos nossos pilares aqui do nosso podcast é justamente o servir ao Senhor, com aquilo que nós podemos oferecer de melhor, com aquilo que nós sabemos fazer. E a Leti, com certeza, né, ela também é desse universo. E eu queria saber de você, Leti, quando foi a primeira vez que você deu estalo ou você começou a se interessar pelo mundo, o universo da fotografia, do audiovisual, né? Você trabalha também nesse meio. E como é que foi tudo isso aí? Sim, exatamente. Então, Flávio, eu gosto muito dessa área desde criança, assim, eu sempre gostei muito de fotos, vídeos. Eu cresci com meu pai tirando foto minha, você sabe, foto minha. Milhares. A cada 2 segundos eu respirava, ele tirava 50 fotos minhas. Então, eu acho que eu sempre fui muito acostumada, né, também com esse meio, assim, tudo mais. Mas, assim, de levar a sério, né, como profissional e tudo mais, acredito que foi a partir de você, inclusive. Quando você começou na fotografia, acho que lá em 2016? 2016, por Isso. aí. Que você me chamou para ser sua modelo. Eu Foi, comecei exatamente. assim, sendo modelo do Flávio. E depois disso, lá em 2019, quando eu entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda, eu comecei a trabalhar na área, né, como gestora de redes sociais e, consequentemente, como fotógrafa também. Aí eu comprei minha primeira câmera. Com você também. Aquela câmera. E aí, dali em diante, eu comecei a estudar mais sobre o meio, comecei a fazer foto, depois fui fazendo ali, fui fazendo aqui, e hoje eu trabalho, né, com redes sociais como influenciadora, mas também como social media, né, como gestora de redes sociais. Muito bem, muito bem. Que bacana. É interessante, né? Assim, a gente fala... Eu estava até conversando com alguns amigos durante essa última semana que eu passei trabalhando nos jogos que aconteceu aqui em Maceió, uns jogos nacionais. E às vezes a gente se pega, recebo mensagens quase que toda semana praticamente, de pessoas diferentes, de pessoas que eu nem conheço, dizendo que se inspiram no meu trabalho, né? E demorou ainda um tempinho para que eu começasse a absorver isso. De uma maneira, eu digo, não, esse cara tá de brincadeira, né? A gente não se vê nessa posição às vezes. E tá aqui um exemplo, né? Inclusive um de frente pro outro, né? O Flávio inspirou Letícia. E hoje está aí, ela está no meio, desenvolve um belo trabalho, né? Faz muito bem o que realmente realiza, se propõe a fazer. Eu dei uma acompanhada no Instagram, estou conhecendo Letícia agora também, mas é interessante e um dos propósitos nossos aqui também é justamente isso, de influenciar pessoas, né? De mostrar um pouquinho do que a gente faz, né? Tanto com o nosso meio de trabalho, mas também envolvendo o nosso servir, como o Flávio falou agora no início, né? Servir a Deus, utilizar tudo isso aqui e para que as pessoas entendam também que, por exemplo, lá na igreja, na IBK,
São 20, quase 30 ministérios, né? É. Então, é um leque gigantesco que o pessoal pode estar servindo, não necessariamente na produção audiovisual, né? Mas na música, na introdução, enfim, como eu falei, são quase 30, eu não vou lembrar metade aqui agora para falar. Mas a gente pode, o tempo todo, estar influenciando pessoas que a gente nem imagina, né? E esse, assim, é um dos nossos objetivos aqui, né? Com quem está assistindo, com o pessoal que já acompanha o nosso trabalho, o meu, o do Flávio, o seu também, consequentemente, né? É um dos nossos objetivos hoje aqui. E eu acho que assim, uma das características muito intrínseca a isso é que eu acho que todos nós três aqui temos algo em comum, né? Nós somos apaixonados pela fotografia, né? Por esse universo. E quando consequentemente, a gente vai em busca sempre de conhecimento, a gente sempre vai em busca de fazer o nosso melhor naquilo que nós fazemos. E esse reconhecimento é fruto apenas, acho que dessa busca da gente, né? Da gente melhorar, da gente sempre estar trazendo coisas novas para o nosso conhecimento e agregando ao nosso trabalho. Em relação a isso, quando foi que você percebeu, Leti, que poderia haver esse link entre a sua paixão, o seu trabalho com o servir? Sim. Eu acredito muito que tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer com excelência para Deus, seja no nosso trabalho, né, no meio, não gosto muito do termo, mas secular, entre aspas, e também na igreja. Mas eu acredito que foi lá em 2021, mais ou menos, depois da pandemia, quando passou a pandemia, eu entrei no Ministério de Mídias, né, de lá da minha antiga igreja, que eu não congrego mais lá. E lá foi quando o Senhor, ele meio que, tipo, me amassou, sabe? Assim, tipo, para me mostrar que era ali que ele queria que eu estivesse e que eu deveria servir não para homens, não para a igreja, mas para ele, né? Com graça e com excelência para ele. Porque muitas vezes eu me peguei ali, tipo, no automático, ou então muito preocupada em como as coisas iriam se desenvolver, sabe? Em como que eu ia fazer as coisas. Mas quem faz é ele. Quem dá o conhecimento é ele, quem dá a graça é ele. Então, através dali, ele foi me tratando, foi me moldando ali. E hoje eu levo isso, né, para as redes sociais também. Eu já, na pandemia, eu entrei para produzir, né, como produtora de conteúdo no TikTok. Então, comecei lá. E aí, de lá, foi que eu fui descobrindo que existia o mundo gospel das redes sociais, para além do YouTube, porque até então eu só conhecia do YouTube, né, basicamente, assim. Minha pastora, Fabiola Mello, que na época não era minha pastora, Farquille, Lumelpídio, né, essa galera, assim, Thaís Lessa, Luca Martini. Eu só conhecia essa galera, que produzia um conteúdo até, tirando a Fabiola, um conteúdo um pouco mais sério, né, voltado para a Bíblia e tudo mais. Eu não sabia que tinha... Você não via pessoas jovens, pessoas adolescentes fazendo conteúdo sobre Deus nas redes sociais. Então, ali foi quando eu entrei no TikTok despretensiosamente e aí eu descobri, né, que as pessoas elas estavam começando a caminhar esse tipo de conteúdo lá. Então, eu comecei a produzir lá e aí eu trouxe para a minha vida ministerial. Né, eu fui líder de mídia já há um tempo, tanto na minha antiga igreja como nessa que eu estou agora. Não estou mais hoje, porque o Senhor me pediu outras coisas, mas eu acredito muito que tudo que a gente deve fazer realmente tem que ser com excelência, tem que ser para a graça do Senhor. A gente tem que estar muito conectado com o Espírito Santo para conseguir fluir. Porque pessoas são alcançadas através das mídias, né, através das redes sociais, através de uma foto, de um vídeo. Quando eu estava lá na liderança lá da Believe, né, que é a minha igreja, eu via muito direct, então eu via muitas mensagens das pessoas respondendo, tipo, caraca, através desse story eu quero buscar mais a Deus. Através dessa foto aqui, essa foto foi tão impactante para mim que eu voltei para Cristo, sabe? A gente tinha muitos relatos disso. E glória a Deus por isso, sabe? Eu acho que tudo precisa ser feito para a glória dele, né? Interessante você falando isso. Eu lembrei agora que eu faço ao vivo lá na igreja e de vez em quando eu aperto o reczinho para poder pegar alguns takes daquele momento, né? Principalmente os momentos de oração e tudo. E tenho até milhares de centenas de
terabytes ainda guardada para produzir, mas eu sempre costumo fazer alguns pequenos vídeos e distribuir para o pessoal que está ali na hora envolvido naquele momento, ou eu pego ali algumas partes do culto e faço um vídeo e coloco no meu Instagram. Interessante que teve um desses vídeos que eu fiz, no momento que eu estou passando, né, aparece uma jovem que estava adorando no momento de adoração lá, e ela viu esse vídeo no meu Instagram, ela deu print no momento que ela estava no vídeo e fez um texto assim belíssimo falando sobre, né, sobre o agradecimento a Deus. Sim. Então veja como é interessante isso e como de fato o nosso trabalho ele é uma extensão daquilo que está sendo ministrado, é uma extensão da adoração, da palavra do Senhor que está sendo levada ali para os lares em casa. E você imagina aí o tamanho do alcance, né? Uhum. A partir do vídeo, ela fez o recorte, fez a foto, publicou, ela já alcançou outras pessoas, que de repente uma pessoa alcançada por ela já alcançou outra. Exato. Né? Então você imagina o tamanho disso, né? Uhum. Que a importância que tem o nosso trabalho, como a Leti falou agora, né? De uma foto, de um story que a galera posta, que alguém tá lá acompanhando, viu, foi tocado ali naquele momento, por algo que pra gente pode parecer muito simples, né? Pra quem vê e não consegue entender de fato o valor daquele negócio ali, né? E pode alcançar e pode mudar a vida de muita gente. Demais, né? Total. E eu gosto muito de dizer também assim que sempre que a gente for servir, né, na mídia, digamos, especificamente na mídia, em todos os ministérios, né, mas falando da mídia, é sempre importante a gente ter a mesma vida de oração que uma pessoa do louvor tem, que um pregador tem, a gente tem que ter também. Então, a gente precisa estar no mesmo espírito para conseguir transmitir aquilo que está sendo vivido no momento. Porque se a gente não está com o espiritual ali em dia, a gente não vai estar sensível ao que está acontecendo. Então, a gente não vai conseguir transmitir de forma clara o que está acontecendo ali. Então, é muito importante a gente estar sempre conectado, estar em adoração, né? Ter uma vida de adoração e não apenas ir ao culto e ler ali a Bíblia uma vez ao dia. Ter uma vida de adoração, de fato. E não só porque nós estamos servindo ali no momento do culto, a gente também não possa estar entregando o nosso culto, a nossa adoração durante a semana. Engraçado que uma vez eu até falando com o pastor Pedro, eu disse, pastor, às vezes eu estou lá em cima, dá vontade de chorar, tá ali. Aí ele chora, pode chorar. Eu disse, mas como é que eu vou focar, pastor? Isso mesmo. Mas já é bem me isso mesmo. Várias vezes. Já. E às vezes dá vontade de pular, mas não posso porque eu estou segurando a câmera. Está no ao vivo, tremendo. Sim. Mas é muito interessante essa parte, e principalmente isso, como você falou, nós precisamos estar com o coração alinhado com o Senhor, porque o nosso trabalho ele é de extrema importância. Se você parar para perceber, se nós pararmos para perceber, ele é um dos ministérios que, de uma certa forma, dá uma cobertura para todos os outros ministérios da igreja. Porque se tiver um evento de um ministério, vai precisar da mídia para estar cobrindo, para poder estar postando nas redes sociais. Se tiver um evento da igreja, seja qual for o ministério, a mídia ela vai estar lá para dar essa cobertura e para dar essa visibilidade para alcançar outras vidas, outras pessoas. E uma das coisas que eu tenho assim no meu coração muito forte é sobre justamente essa responsabilidade que nós temos, né? E principalmente quando a gente está ali em cima. Uma coisa que eu não gosto de falar mas coisa. Uma das frases que eu costumo falar sempre é que a gente não pode ter o coração de chegar na igreja para servir como quem chega para bater um ponto, vou lá, tirei foto, ou filmei, fotografei, pronto, fiz o meu trabalho, bati o ponto, vou para casa. Não, de fato você está ali servindo, cultuando e adorando ao Senhor. Isso. E pedindo para que você se coloque no lugar de servo e que Ele te use como instrumento para alcançar as vidas que estão ali lhe assistindo, que vai ver a foto, que vai ver o vídeo, né, com o nosso trabalho. Sim, com certeza.
é muito importante ter esse estilo de vida, né? Como a gente estava dizendo antes, um estilo de vida de adoração. Como você mesmo disse, não é bater um ponto e chegou lá, cumpriu escala, né? Que a gente fala, vai cumprir escala e tchau. Não, você precisa lembrar que aquele trabalho que você está fazendo é importante. Né? Vidas vão ser impactadas, vidas vão ser transformadas através disso. Então, é importante que a gente faça isso para a glória de Deus. Né? Que tudo que a gente fizer seja para a glória de Deus. E, através do servir, né? Hoje eu sirvo na mídia, mas eu sirvo na projeção. Então, eu tenho vivido uma outra experiência com Deus através das mídias também. Né? E, nesse caso, é muito louco, porque às vezes eu tô lá, como você disse, tipo, dá vontade de adorar. Minha gente, às vezes o meu olho fica cheio de lágrimas, a tela do computador fica toda embaçada, assim, eu fico no tato, assim, tentando passar, orando para que esteja certa a letra que eu tô passando. Porque enxergando, eu não tô enxergando mais nada. Mas é muito especial. No meu caso, às vezes é até mais fácil, né? Como eu tô fotografando, talvez naquele momento que eu tô adorando, né? Ali, não vai ter foto de ninguém naquele momento. Mas eu me escondo ali no cantinho, sim, luz baixa, sim, e adoro, né? Tenho o meu momento ali, sem atrapalhar muito o trabalho em si. Sim. Mas, até pegando esse gancho, Letícia, qual é como é que você vê? A gente até entrou nesse ponto algumas vezes aqui do que a gente já falou, mas como é que você vê a importância do audiovisual para o servir e levando em consideração também esse papel que você tem de influenciadora cristã, né? Que é como tem lá no seu Insta, né? Como eu falei no início, a gente pode até pensar que não, mas influenciador todos nós somos, né? Então, sim, nós temos que procurar nos colocar, né, de uma maneira com que as outras pessoas vejam, né, e queiram, né, seguir aquilo que a gente está fazendo, seja profissionalmente, seja com relação à nossa intimidade, ao nosso, né, a nossa ligação com Deus. Então, fazer com que isso se reflita também para as outras pessoas, né, para que as outras pessoas olhem para a gente e dizem, não, aquela pessoa ali é uma pessoa de Deus, né? Então, isso é influenciar também. Mas, voltando para o meio audiovisual, que também você faz parte, como é que tu vê a importância disso tudo, né? Tanto para influenciar pessoas voltadas a Deus, né? Como também para, como eu falei, a gente já falou um pouquinho, para entregar esse serviço na igreja, por exemplo, né? No story, na foto, no vídeo, enfim. Sim, com certeza. Eu vejo algo assim muito importante, né? As redes sociais, como a gente falou no início também, é algo que alcança vidas, né? Alcança pessoas. Então, várias pessoas elas são impactadas através das redes sociais, através das fotos, dos vídeos e da transmissão e etc. E tudo isso é muito importante para glorificar a Deus. É um dos ministérios, digamos assim, né? Claro, na Bíblia não tinha lá Ministério de Mídias Sociais, óbvio. Mas a gente entende que hoje é uma realidade que a igreja vive hoje. É o mundo, né, que vive hoje. Então, a gente precisa estar dentro de todas as esferas. A igreja ela precisa alcançar todas as esferas da sociedade. E, através das redes sociais, a gente consegue isso. A gente consegue alcançar todas as esferas da sociedade. A gente consegue alcançar pessoas que já ouviram falar de Jesus, a gente consegue alcançar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, a gente consegue alcançar várias coisas. E a nossa postura, como você disse, todos nós somos influenciadores. Então, a nossa postura, ela precisa ser para além dali do momento de servir. Ela precisa ser uma postura na vida, porque as pessoas estão nos observando. A gente esquece muitas vezes da mídia, a gente acha assim, não, a gente tá todo de preto, ninguém tá nos vendo. Mentira, todo mundo tá vendo. E a sua postura ali na frente, ela é importante, é muito importante. As pessoas observam como você se comporta, as pessoas observam o que você está fazendo. Mesmo que, às vezes, não seja o objetivo, mas as pessoas olham e as pessoas falam. Então, é importante que a gente dê também um bom testemunho, né? Que a gente possa passar para as pessoas um bom testemunho. Abrindo um parênteses só, quando eu falei todos somos influenciadores,
é pelo aquele motivo de uma pessoa tá olhando o seu Com trabalho ali e certeza. elogiar. Mas eu tô longe de ser um influenciador igual Não, você mas é, eu viu? acredito que... eu Nas redes entendi. sociais, principalmente. Não, eu entendi, mas eu acredito que todos somos influenciadores, independente se a gente tem rede social ou não. Aham. Porque a gente tem um ciclo de pessoas, a gente convive com pessoas, e se a gente convive com pessoas, as pessoas estão olhando para nós e, consequentemente, a gente influencia. Por exemplo, chega uma amiga minha e fala assim, ai, Leti, que linda a sua capinha, você comprou onde? Eu falo, comprei em tal lugar. Ai, que legal, ela vai lá e compra também. Por quê? Porque eu indiquei. É isso. Mas eu não sou nada, digamos assim. Aham. É porque eu indiquei, ela achou legal e ela foi e comprou, através de mim. A mesma coisa são os nossos atos. Sim. Se a gente está agindo de uma forma que representa a Cristo, as pessoas vão olhar pra gente e vão dizer, essa pessoa é diferente. Isso. Esse cara é diferente, essa menina é diferente. Mas se a gente tá fazendo, a gente tá ali falando, eu sou cristão, expondo assim pro mundo todo, sou cristã, mas a minha postura é totalmente contrária disso, eu tô manchando o evangelho. Pois é. Com E eu certeza. tenho muito temor com isso. Inclusive, até falando disso que ela comentou agora, eu postei um videozinho meu, um Reels, né? Tá longe, né? Eu postei um Reels do trabalho que eu fiz na última semana e veio um seguidor meu, um amigo, na verdade, trabalhei com ele na prefeitura e ele respondeu lá, reagiu no meu direct e disse, velho, que trabalho massa, parabéns, estou acompanhando sempre, onde tu toca, abençoa. E aquilo, eu me emociono, assim, quando leio certas coisas que, de fato, é como você falou, quem está de fora consegue enxergar Sim. algo diferente na gente. E isso, para mim, é o maior pagamento, né? Digamos assim, porque realmente não tem preço. Tem mensagem que eu recebo ali que alivia e premia o meu resto do dia, me deixa feliz, me dá mais força para seguir, para continuar. Sim. E, de fato, foi uma mensagem que eu recebi ontem, inclusive. Não sei se ele vai assistir depois, mas se for assistir, muito obrigado. Fui tocado através de uma pequena mensagem, uma pequena frase. Né? Onde tu toca, abençoa. Deus abençoa. Amém. Amém. E realmente fez meu dia muito melhor ontem, né? Então, através de uma pequena frase. Sim. Pegando um gancho do que você estava falando, Leti, a importância, né, da gente estar sempre com a consciência, né, e o coração muito aberto para que o Espírito Santo sempre nos mostre, né, como nós devemos sempre seguir e nos portar. Sim. Lá na igreja tem muita gente às vezes que me cumprimenta, fala comigo de uma maneira tão íntima que, mas eu não. Você não sabe quem é. Uhum. Já me ocorreu muitas vezes. Aí eu, a paz. Leti, não sei o que. Ai, meu Deus, quem é essa pessoa? Paz do Senhor. Mas assim, por quê? Porque às vezes a gente tá ali por causa do nosso trabalho. Sim. A gente tá de uma ponta ou outra na igreja pegando, né? Eu com o Célio na fotografia, eu ali com o vídeo que é para fazer ao vivo. Às vezes eu tô lá atrás da igreja, às vezes eu tô lá na frente, às vezes eu tô lá em cima. E às vezes a gente tem essa visibilidade. Sim. E o interessante, fazendo uma analogia, essa visibilidade ela é também na nossa vida particular, nos locais que a gente frequenta, né? A nossa convivência com a nossa família. E isso influencia muito, isso tem um peso muito grande. Uma vez eu estava conversando, né, não discutindo, mas um diálogo a respeito disso. Eu não lembro quem foi, mas tipo falando assim, mas eu não bebo, mas não tem problema de estar num barzinho bebendo. Eu não estou bebendo, estou fazendo nada errado. Aí eu disse, tudo bem, mas pensa comigo. Você é cristão, você frequenta a igreja, você serve a Deus e digamos que você está no barzinho tomando a Guaraná. O barzinho, ele é um lugar propício para quê? As pessoas estão fazendo ali o quê? Estão se divertindo, mas o que é que tem mais ali? A música que é tocada no ambiente. Existem músicas que são do mundo, digamos assim, que não tem problema nenhum, né? A letra fala ou sobre amor, ou sobre viver bem, né? Não são músicas gospel ou músicas religiosas ou músicas que são para o louvor a Deus,
Mas são músicas ok. Não fere o caráter de Deus. Não fere o caráter de Deus, Sim. exatamente. Mas será que é sempre esse tipo de música que está tocando? Você é cristão, você está sentado tomando seu guaranazinho. E a música que toca vai descendo não sei aonde, fazendo não sei o quê. A pessoa que vê ali, a primeira coisa que ela vai fazer é, é o crente. Então, você pode não estar fazendo nada. E mais do que isso, eu acho que quando a gente começa a ter uma intimidade de fato com Deus, o próprio Espírito Santo lhe afasta de certos locais e de certas pessoas. Sim. Né? Então, a gente já começa a entender que aquele lugar ali não é pra gente. É verdade. É o temor. O nosso interior se incomoda. Né? Exato. É o nosso próprio interior. Você faz interessante que até acho que eu cheguei a comentar isso. Logo quando eu comecei, agora em 2023, a pegar outros trabalhos de foto e de vídeo, a minha esposa, ela trabalha lá na John e chegou um cliente que trabalha com eventos e tudo. Eu já estava frequentando a igreja e ele trabalha com eventos, show, essas coisas. E ela acabou, meu esposo, fotógrafo e tal. E aí ele pediu meu número do WhatsApp, porque ele disse que precisava de uns trabalhos desse tipo assim, de fotografia, para estar acompanhando. Aí na hora eu fiquei, eita, vai ser uma boa, estou recomeçando aqui na fotografia. E é um dinheiro muito bom que pagam. Mas quando eu estava no caminho de casa, eu comecei a pensar, será que eu... E justamente como você falou, incomoda. E começou a me incomodar. Eu comecei a me ver ali naquela situação, a me ver ali naquele trabalho e eu disse, rapaz... Aí eu disse, Luana, olha, eu não vou não ligar não para ele não. Ela, oxe, por quê? Porque não me vejo não fazendo isso não. Entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado, né, com isso, com o que a gente faz, porque nós somos canais utilizados pelo Senhor para alcançar a palavra dele. Exato. Entendeu? E aí as pessoas... É fácil você identificar uma pessoa que vai para a igreja. Sim. Porque você pode ver ali, às vezes, ou pela vestimenta, ou porque está com a Bíblia debaixo do braço. Mas para você identificar um cristão, você precisa... Olha, as pessoas, elas enxergam primeiramente os fatos, as ações. Exato. Porque a primeira vez que no seu primeiro deslize, na sua primeira ação, onde não condiz com aquilo que você fala, as pessoas, olha, tá vendo? Sim. Ah, não é da igreja? Eu estava lendo, antes da gente começar aqui, eu estava lendo Tiago 3, né, na Bíblia. E é muito engraçado, porque pegou exatamente a mesma coisa. Tiago 3,10 fala assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não é certo. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E é exatamente isso. Não tem como você dizer que você é cristão e você começar a ter atitudes mundanas. Não tem como você dizer, não, aqui tá tudo bem eu ir para esse barzinho aqui, ver um monte de gente bêbada, usando drogas e ouvindo músicas do mundo que estão só indo totalmente contra o caráter de Deus e contra as Escrituras, porque tá tudo bem, eu só tô tomando meu guaraná aqui, comendo uma batatinha frita. Não faz sentido, você não consegue. Quem tá cheio do Espírito Santo não consegue se misturar com esses lugares. Quem tá cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, não consegue andar nesses lugares, incomoda, você se sente mal, se sente um peso, sabe? Como se você estivesse ali, tipo, num lugar super esquisito. Você não consegue ficar lá, não dá. Você não tem como. Não dá, simplesmente água não dá. Água e óleo. Exato, água e óleo, não se mistura, né? Já ouvi o pastor Pedro falando, inclusive algumas vezes, você não consegue servir a dois senhores. Exato. Né? Então, não, é isso que fala o texto de Tiago. Isso. Né? Esse texto que você leu agora. Então, não tem como. Não tem como. Vocês estavam falando aqui, eu estava lembrando justamente, eu estava falando com um amigo meu sobre justamente essas características. Ele estava começando a frequentar a igreja e eu disse assim, ele estava passando por alguns problemas na casa dele e eu disse assim, não, mas agora eles vão observar que eu estou mudando e que eu estou indo para a igreja. Eu disse, isso é muito positivo.
mas as pessoas elas não vão enxergar que você está mudando por você estar indo para a igreja. Elas vão observar que você está mudando a partir das suas ações, Exato. do seu no dia a dia, dos conflitos que você deixa de participar, dos conflitos que você evita. Isso. Das Entendeu? mesas que você deixa de sentar. É verdade. Então, assim, não é frequentar a igreja, né? O próprio pastor Pedro ele fala, eu não quero religiosos aqui. Quero que você tenha um encontro com Cristo. E é isso que muda a pessoa, não é frequentar a igreja. Isso. Porque frequentador de igreja, como eu costumo dizer, tem muito cliente, né? Tem muito cliente, mas será que a gente está, de fato, entregando o coração para Transformado. para ser transformado e de fato a gente ouvir o que Deus quer para a vida da gente? Então é muito disso aí. Exatamente. Você está cumprindo de fato o real objetivo, né? De estar ali. Exato. Existir uma metanoia, né? Mudança de mentalidade. Verdade. Precisa existir essa metanoia para que a gente consiga entender, né, aquilo que... Porque a gente sabe que é uma pessoa que está no mundo e ela se converte, não é automático que ela vai mudar a vida dela inteira. É com o tempo. A gente mesmo que é cristão há sei lá quantos anos, eu sou cristã de berço e ainda tem muita coisa em mim que eu preciso mudar, né, para me encaixar no padrão do evangelho. E a verdade é essa, nós somos falhos, mas a gente precisa entender que existe uma diferença entre você aceitar que você, tipo... não, eu sou assim, aquele crente Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não pode, você não pode ser assim. Você tem essa diferença entre você ser o crente Gabriela e você querer realmente ser transformado pelo Evangelho. Que a gente percebe a pessoa que é transformada pelo Evangelho e a pessoa que não é. Tá A gente buscando sabe. de fato, né? Exato. Essa transformação. Mesmo errando, mesmo Isso. caindo, a gente vê que a pessoa está se Tá esforçando. buscando. É totalmente diferente. Outra coisa, Leti, já a gente falando sobre isso, sobre nossos comportamentos, sobre o nosso próprio trabalho, já houve algum trabalho que já chegou até você e você passou justamente por isso? Porque não tem como, né, de qualquer forma, a gente desvincular o nosso trabalho totalmente do mundo, digamos assim, né? Mas onde a gente chegar, a gente tem que levar a nossa palavra, mas Sim. assim como eu falei, que existem locais quando a gente não se sente bem, existem trabalhos também que a gente percebe assim, não dá para mim. Já aconteceu isso com você também, com o seu trabalho? Sim, com certeza. Tem locais e assim, empresas, digamos assim, específicas, o nicho, né, que eu não trabalho de jeito nenhum. Se chega para mim, eu já recuso, né? Sei lá, tipo bar, casa de show, sex shop. Aqui em Maceió tem muita proposta para você trabalhar com sex shop. E é tipo assim, paga bem, né? Porque eles querem muito, só que ninguém quer fazer. Então, eles pagam bem. Mas, realmente, eu não aceito. Lá em 2020, mais ou menos, foi 2020, foi. Eu comecei a trabalhar com uma antiga chefe minha de um estágio que eu fiz. E aí, quando eu saí de lá, ela me chamou para trabalhar com ela, assim, ajudando ela como auxiliar ainda, né, de marketing. Então, eu ia lá, eu fazia algumas postagens, eu respondia os directs das empresas dela. Só que uma das empresas que ela trabalhava era o Maikai. E aí, a princípio, eu fiquei incomodada, só que na época eu falei, não, ela tá me dando uma oportunidade, não tem nada a ver, não sei o quê, vamos lá. Beleza. Comecei a responder os directs do Maikai. Eu não durei um mês, acho que menos de um mês. Porque eu falei, cara, não dá, isso aqui é muito pesado. Tipo, eu tô sendo o canal para aquelas pessoas ficarem sabendo daquelas festas, daqueles eventos. E, tipo assim, eu tô fazendo isso. Então, é minha culpa. Tipo, vai cair sobre minha responsabilidade, sabe? Outra pessoa que não tá nem aí, faça. Mas eu não posso fazer. Por quê? Porque eu sou cristã. Então, eu não posso ser pedra de tropeço, mesmo que as pessoas não saibam que sou eu que estou fazendo. Mesmo que ninguém ali saiba que estão falando comigo. Mas eu sei que eu estou falando com aquelas pessoas. Fazendo, né? Exato. E mesmo que, ao meu ver, na época, eu era nova, e na época, assim, eu não tinha tanto entendimento ainda da área, eu estava começando a entrar ali na área, então eu achava que seria uma boa oportunidade. Mas logo o Espírito Santo me incomodou, porque eu tinha uma vida de oração. Então, o Espírito Santo mesmo me incomodou, e aí eu fiquei ainda relutando. Não, mas eu quero aprender, não sei o que. O Espírito Santo, pare, deu, não quero você aí, sai daí. E aí eu fui pedir para ela para sair e tudo mais, e realmente, isso foi só uma
ocasiões, né, que me aconteceram. Mas, assim, hoje em dia eu não aceito de jeito nenhum, de jeito nenhum. Chega gente, até mesmo com política, por exemplo. Eu tenho muito cuidado se eu vou fazer um trabalho que tem a ver com política, que está começando a surgir muito agora, porque vai começar a campanha, então está começando muita gente procurando. Só que antes de dizer, tipo, ó, eu vou lá e faço, eu olho primeiro se aquilo ali fere os meus princípios, né? Se aquilo ali tem a ver, porque não é política por política em si, mas se aquela pessoa está propagando uma coisa contra o evangelho. Porque se ela faz isso, ela pode ser de direita, ela pode ser o que for. Se ela está sendo contra o evangelho em alguma área, eu não vou aceitar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente também, mesmo que ninguém saiba, como você disse, vocês disseram, né? Se as pessoas não sabem que sou eu, mas eu sei. E eu estou ali consciente, né? Como você falou. Então, eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade perante o evangelho. Eu tenho que ter temor. Nós, cristãos, a gente precisa ter muito temor. E eu tenho muito temor. Tanto que eu passei um tempo afastada das minhas redes sociais porque eu não estava bem e eu tinha muito medo de, tipo, falar alguma coisa que não fosse do Senhor, fosse meu, sabe? Ou então que eu postasse algo que era só para, tipo, eu aparecer e não Deus. E eu sempre tive o objetivo, desde sempre, eu sempre orei pelas minhas redes sociais, eu sempre entreguei ao Senhor isso, que eu não quero ser influenciadora só para, tipo, levar o meu nome, para a Letícia crescer. Eu quero que o Senhor cresça, que eu diminua, né? Que Ele transpareça através da minha vida, que as pessoas sejam alcançadas através da minha vida, não por causa de mim, mas por Cristo que eu carrego. Então, os 40 milhões aí não é à toa, né? E uma coisa interessante que até você falando isso, eu estava na cabeça para te perguntar. Como foi para você, né? Quando você viu que você começou a crescer nas redes sociais, né? Fazendo esse trabalho, e como foi para você? Eu creio que tenha sido difícil, né? Porque quando você se coloca como uma influenciadora cristã, de fato, a sua persona, ela acaba agregando, né? Ela vai junto com o seu trabalho, porque você, a pessoa, a Letícia, ela que é influenciadora. Mas a palavra que você carrega é a do Senhor. Isso. O seu trabalho é para propagar, de fato, né, de certa forma, a palavra do Senhor. E como foi você perceber e como foi para você essa situação? Porque as pessoas chegavam, lhe elogiavam o seu trabalho, pediam dicas para você, e como foi para você, tipo, separar isso, ou tentar separar esse conflito, porque deve ter existido esse conflito, diz assim, é para a tua glória, Senhor, é para o teu servir, mas eu estou vendo que as pessoas estão me procurando, e como foi isso na sua cabeça, assim? Pegando um gancho também da pergunta do Flávio, você, de repente, já pode responder tudo junto. Como foi esse processo também, que você decidiu fazer isso, né? Foi muito rápido esse crescimento, ou o processo foi um pouquinho mais lento? Pegando o gancho na pergunta dele, eu acho que tu já pode responder tudo junto também. Com certeza. Eu, desde sempre, quando eu comecei a entender que as minhas redes sociais elas podiam ser usadas para o Evangelho, eu sempre tive o foco na palavra. Então, eu orava de forma intencional sobre isso, né? Então, eu falava para o Senhor, tipo, Senhor, eu não quero que nada disso seja sobre mim. Eu quero que tudo seja sobre você. Que nada venha para aumentar o meu eu. E essa sempre foi a minha oração. Então, além de ser a minha oração... Ui, bati aqui sem querer. Além de ser a minha oração, sempre foi o meu posicionamento, né? Então, sempre que eu ia fazer algum vídeo, eu pedir direcionamento para o Senhor. Se eu ia fazer alguma postagem, eu pedi direcionamento para o Senhor. Se eu ia responder algum direct, que na época, quando eu criava conteúdo sobre namoro cristão... Deixa eu te interromper rapidinho. Olha, quem gosta já tá disso, né? De interromper. Um abraço, Thaís. Quando foi que tu começou? Certo. Pode dar sequência no que você estava falando, mas... Fala também quando foi que tu tomou essa decisão, né? De usar a rede social, de usar o Instagram, de usar as redes para influenciar dessa maneira que você está falando. Sim. Foi em 2020. Plena pandemia ali, torando, quarentena. Eu iniciei, né, no TikTok. Na verdade, antes do TikTok ser TikTok, ele era Musical.ly. E eu já tinha... A minha conta hoje do TikTok é a mesma conta que eu tinha do Musical.ly em 2016.
né? Então, é a mesma conta. E aí eu recuperei ela em 2020. Só que eu entrei porque, assim, não tinha nada para fazer. Quarentena, ninguém tinha fazer nada. Então, eu recuperei e eu falei assim, vou usar para ver vídeo. E aí eu fazia, às vezes eu começava a ver umas trends, tipo, umas dancinhas, sabe? Umas coisas besta. Eu fazia e, tipo assim, era isso. Só que aí eu comecei a descobrir o mundo do TikTok gospel, né? Que foi o que eu falei lá no início, que eu descobri que tinham jovens e adolescentes da minha idade fazendo as mesmas coisas que eu, só que, tipo assim, nas redes sociais, para além de uma vida só na igreja. E aí foi quando eu, tipo, senti que era para eu fazer isso. Então eu comecei, assim, muito despretensiosamente também. Só que aí as coisas foram caminhando, né? Então a visibilidade do TikTok ela é muito boa também. Eu tenho, acho que 64 mil seguidores no TikTok hoje. Eu parei, acho que quase um ano de postar lá. Estou voltando aos pouquinhos agora. Mas o número se manteve por muito tempo. E, assim, quando eu comecei a produzir conteúdos com mais intencionalidade no TikTok, eu entrei em grupos de TikTokers cristãos no WhatsApp. Eu fiz muitos amigos, né, que até hoje eu tenho contato com alguns. E foi muito precioso para mim nessa época, foi um crescimento espiritual muito grande, porque eles viviam uma realidade de outros estados, então da igreja brasileira, só que de outros estados, tipo São Paulo, Rio, Curitiba, Minas, Brasília, coisas que aqui a gente em Maceió, infelizmente, não vive ainda. Então eu tive esse contato. Experiências total, diferentes, né? E aí a gente fazia, tipo, vigília no Zoom, até... Gente, a gente começava, era tipo 8 horas da noite, a gente terminava 10 da manhã. Acordado, assim, só palavra, Bíblia, louvor, e ali o tempo todo, quase 12 horas de adoração ali, tipo, em plena pandemia, no Zoom, sabe? Com pessoas, às vezes entrava, tipo, teve, acho que o nosso maior número, assim, que teve numa dessas vigílias foi, tipo, 300 pessoas ao mesmo tempo, simultâneas, sabe? Foi muito bom esse crescimento. E aí, ali eu tive contato com muita gente do meio, né? Muita gente que hoje ainda está estourando aí, muito mais do que eu, porque realmente ficou intencional ali. Só que essa galera, na época, muitas pessoas viraram meus amigos, só que eu vi que muitas delas estavam crescendo muito rápido. Num dia elas tinham, tipo, 3 mil seguidores, no outro elas estavam com 50 mil, de um dia para o outro. E aí eu olhava para aquilo e eu via a postura delas, eu via que elas estavam deixando a fama subir pela cabeça. E aí não estava sendo mais propósito. Então a minha oração era o quê? Era, Senhor, não me deixa crescer rápido. Eu pedia, e essa ainda é a minha oração. Eu sempre oro sobre isso, quando eu vou orar sobre isso, eu falo disso. Eu falo, Senhor, eu não quero crescer por crescer. Eu não quero viralizar. Eu sempre disse para o Senhor, eu não quero viralizar, eu não quero bombar, assim, a não ser que seja da sua vontade. Mas se não for da sua vontade, eu não quero. Eu não quero essa responsabilidade para mim de forma errada. Eu não quero trazer esse público de forma errada para mim. Porque eu não quero que, sei lá, a palavra diz, né? Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Então, eu não quero. Eu conheço meu caráter, claro, mas eu não quero estar ali num local favorável a cair. Se a gente pode cuidar para que não caia, eu quero cuidar. Então, eu sempre via isso. E hoje, infelizmente, muitas dessas pessoas que eram meus amigos na época, que tinham algo precioso do Senhor, sabe? Que carregavam a presença, infelizmente, se desviaram. Muitos entraram no meio, assim, muito... num buraco muito fundo que não conseguem sair de jeito nenhum. Então, são poucos os que estão em pé hoje. Se vocês verem essa galera que está mais assim em alta, digamos assim, né, no mundo cristão das redes sociais, é a galera dessa época que, graças a Deus, esteve firme. Mas muitos que andavam com eles não estão mais. Né? E tem muitos deles que a gente sabe dos bastidores que não é aquilo que prega. Então, eu não quero estar ali crescendo, usando o nome do Senhor para crescer e não ser aquilo que eu prego, né? Pregar aquilo que eu não vivo. Então, eu prefiro ir com calma, sabe? Eu tenho trabalhado dessa forma, tanto é que, como eu disse, no início eu tenho muito temor. Então, se eu sinto ali que eu não estou bem e que eu não vou conseguir transparecer para as pessoas a verdade do Evangelho, eu me isolo. Então, às vezes, até ano passado eu desativei o meu perfil por quase 4 meses, justamente porque eu não estava bem. E eu falei, não, eu não quero isso aqui de forma exposta, para que as pessoas... mais uma porta, né? Eu vejo assim, uma porta para Satanás usar contra mim. Então, eu não quero. E aí, por esse temor, eu desativei na época. E depois, quando eu já estava melhor, eu voltei e tudo mais. E estou caminhando aí, né? Aos poucos. É interessante demais, né? O que você fala.
E a gente vê aí, quando a gente se entrega de fato, né, que entrega nas mãos do Senhor, né, para que Ele dê o direcionamento, e você também já conseguindo perceber, né, você mesmo falou, eu não quero crescer rápido, porque mesmo que você tenha o temor ali no momento, né, que você esteja sendo guiada pelo Espírito Santo, de repente um crescimento muito rápido pode confundir sua cabeça em algum momento, né, ser algum gatilho para que você venha a fraquejar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, Sim, com certeza. né, e de repente sair dos trilhos, né, sair de fato do direcionamento do Senhor, né? Então isso é muito importante, e a gente vê, inclusive eu estava até, quando a gente chegou conversando com o Flávio ali, Deus tem um tempo para tudo, né? Eclesiastes 3, Sim. né, fala que há um tempo determinado para tudo, debaixo do céu. E eu lembrei dessa palavra hoje de Eclesiastes, quando eu estava vindo para cá, eu moro na parte alta da cidade, estava descendo, muito trânsito, e o carro que estava na minha frente, na rua que eu estava, era via dupla, né, então estava o trânsito muito parado, só que a mão contrária estava livre. O carro que estava na minha frente foi tentar desviar para cortar e sair lá na frente, e pegar a contramão e sair lá na frente, só que quando ele foi sair, ele saiu, não mediu certo, e ele saiu arrastando o lado dele no carro da frente. Eita. E aí me veio isso na cabeça. Ele não aguardou o tempo dele, né? Ele quis, de repente, fazer, de repente não, ele foi fazer algo que era errado no momento, não aguardou o tempo dele, acabou ficando para trás. Sim. Olhei no retrovisor, ele tinha encostado o carro na calçada, desceu do carro, foi conversar com outro. Então a pressa dele Atrasou não ele aguardou mais o tempo, ainda. atrasou ele mais Atrasando ainda. ele mais ainda. Pois é. E aí me veio, o Espírito Santo me trouxe essa palavra, né, me remeteu a esse texto da Bíblia, de Eclesiastes 3, que tudo tem seu tempo. Às vezes a gente se pergunta, mas Deus, eu estou fazendo tudo certinho, por que ainda não aconteceu? Já passou pela minha cabeça, eu acho que pela de vocês também, às vezes é algo que a gente está esperando demais, né, mas hoje eu posso dizer e afirmar que eu tenho meu coração tranquilo com relação a tudo que eu faço, porque está entregue nas mãos dele, né? E no momento certo, se for da vontade dele, eu sei que ele vai fazer. Amém. Se não for, não vai acontecer. E está tudo certo. Amém. Né? Então eu acho que, com relação a isso que você falou, de ter essa vida de fato ligada, né, a Deus, ligada aos céus, eu acho que independente do tempo, independente do crescimento, né, as coisas vão acontecer conforme a vontade dele. E isso é o mais importante. Sim. Né? Isso é o mais importante. Mas, voltando um pouquinho ao que você falou, de certa maneira você já cresceu bastante, né? Como tem sido lidar com esse crescimento? Que eu sei que muda. Lá em 2020, quando você começou, era de uma maneira. Sim. Hoje a LED é outra. Sim. Se falando do meio do que você está trabalhando, das redes sociais e tal, como você absorveu, como é que você sentiu essa mudança, esse impacto, e como você vem lidando com isso, com essa situação, porque eu acredito que, de fato, muda bastante. Eu não sei, eu não sou um influenciador assim como você, como eu falei, nas redes sociais, né, de ter muitos seguidores e tal. E eu acho que esse impacto, de fato, acontece de uma maneira, mesmo que tenha sido gradativa com você, mas ele acontece. Você consegue olhar para trás agora e perceber uma mudança de 2020 para os dias de hoje, né? Como é que você lida com isso? Se teve alguma situação já que, de repente, como é que eu posso dizer, te incomodou, ou você, às vezes, até não sabe lidar com um número de pessoas, com muita coisa que chega para você, porque eu imagino, não sei, mas de repente pode acontecer de ter muita gente ali que lhe acompanhe, que goste do conteúdo, que fale bem, mas deve chegar um outro também para falar mal, para alfinetar, para... Né? O clube do hater. Né? Sempre tem. E veja que, que o eu seu conteúdo é um que, conteúdo cristão. E eu acredito que quanto mais esse número aumente, né, a porcentagem ali dos haters, como o Flávio falou, também vai aumentar junto, né? Então, se 1% de 10
É quanto? É 1? Então, 0,01. quando você tiver... Todo mundo Não sou de muito bom de exatas, não. Quando você tiver... Então, se a gente for levar em consideração ali um número para 10, quando você chegar em 100, esse número vai estar multiplicado e vai ser maior, né, consequentemente. E aí, como é que você tem... Como é que acontece e essa mudança aí para você, como é que tem sido? Tá. Eu acho que eu entendi sua pergunta. Vou responder como eu entendi. O número de seguidores, né, o meu número de seguidores, ele está estagnado já tem um tempo. Eu acho que por eu ter passado também, eu, né, desativei, aí eu parei, não sei o quê, deu uma caída, né, então ele agora estagnou. Tá? Ele cresce, mas ao mesmo tempo que ele cresce, ele dá uma voltada, assim, sabe? Mas quando eu cresci, isso falando do Instagram, tá? Quando eu cresci, né, a quantidade de seguidores que eu tenho hoje, eu tinha, na época, eu falava sobre namoro cristão. Era o meu foco, assim, era o meu conteúdo, de fato, lá no Instagram. E ali eu tinha, acho que em torno de 3 mil seguidores quando eu comecei a falar. Em menos de uma semana, eu bati 40 mil. Que é o número que eu tenho Então, hoje. Foi muito rápido. E foi algo que eu pedia para Deus não acontecer, né? Então, quando começou a acontecer, eu falei, amém, glória a Deus, se é da vontade do Senhor, amém, vamos lá. Mas também chegou um ponto que ali parou e ficou ali. Aí eu falei, amém, glória a Deus também. Vamos lidar com isso aqui agora. Isso aqui eu preciso aprender a lidar com isso aqui. E por eu fazer muito conteúdo, o tema de namoro cristão é um tema muito, assim, é um tabu e ao mesmo tempo é polêmico. Então as pessoas, elas falavam muito, elas perguntavam muito, mas elas também atacavam muito. Mas eu recebia muita pergunta. Tipo assim, o meu direct chegou uma época que eu não conseguia ler nada, porque era muita coisa. E eu respondia, tipo assim, quanto mais eu respondia, mais aparecia, sabe? Não conseguia nunca. E não era coisa assim, tipo, pergunta simples. Às vezes as pessoas mandavam textos, assim, Bíblia, que você passava, tinha um monte de Bíblia, várias Bíblias ali, NVT, King James, tudo junto. Áudio, um monte de coisa, tipo assim, falando da vida delas, querendo conselho para a vida delas. Sobre uma área que, na cabeça delas, eu podia ajudar elas. Porque eu criava conteúdo sobre isso, então, automaticamente, eu sabia de tudo. Você dominava aquilo. Eu dominava aquilo. Mas, realmente, né, na época eu dominava, acredito que eu ainda saiba sobre isso, mas, assim, na época eu buscava conhecimento sobre isso. Mas, assim, eu acho um pouco preocupante, porque ali mostrou uma carência da igreja brasileira para mim. Porque elas não estariam me perguntando isso se elas tivessem uma liderança sadia, sabe? Eram coisas muito íntimas. Tipo assim, tinha gente que me dizia lugar, data, nome completo, sabe? Umas coisas assim, bizarras, que eram informações demais, sabe? Que eu falava, meu Deus, o que é que eu faço com isso aqui? E aí, o que é que eu faço? E agora o que eu faço? E assim, eu sempre tentava, eu orava antes, então eu demorava muito para responder, porque eram mensagens muito grandes. Às vezes aquilo foi consumindo o meu psicológico, sabe? Eu falei, cara, é uma responsabilidade muito grande que eu estou assumindo aqui que eu não tenho, digamos assim, eu não preciso pegar para mim essa responsabilidade nesse nível. Então, eu sempre orava antes e eu aconselhava as pessoas, eu dizia o que é que eu achava, mas eu dizia, essa é a minha opinião, busque a sua liderança. No final, eu sempre instruía, tipo, busque a sua liderança, não tem liderança, fala com seus pais. A maioria eram adolescentes. Não tinha nem 15 anos, a maioria. Era tipo 13, 12, 14, 15. Aí os mais velhos eram tipo 16, sabe? 17 anos. E assim, você vê que realmente é uma carência muito grande na igreja brasileira que precisa ser sanada. Porque muitas igrejas estão tratando esse assunto e muitos outros assuntos como se não fosse nada, como se não existisse. Fechem os olhos. Eu digo isso porque foi assim na minha época. Na época que eu era adolescente de 13, 14 anos, a igreja fechava os olhos e só dizia assim, proibido, acabou. Não explicava, não aconselhava. Se a gente ia lá pedir conselho, se a gente pedia discipulado, não dava, sabe? E, infelizmente, é a realidade de muitas igrejas, principalmente aqui em Alagoas. Então, assim, foi um trabalho que na época eu criei, só que chegou um tempo que o Senhor falou, eu não quero mais que você fale disso, então eu não falo, só que eu fiquei muito conhecida por namoro cristão. Muitas pessoas já sabiam, era a menina do namoro cristão do Instagram azul. Meu Instagram era todo azul, assim, eu não sei se você lembra. Lembro. Era todo azul, eu chegava nos lugares, as pessoas me viam no shopping, falava. Tipo, as pessoas que eu nunca vi. Às vezes as pessoas iam lá na igreja, tipo, eu tava na porta cumprimentando, aí a pessoa voltava assim,
você não é a menina do namoro cristão? E eu, gente do céu, que bizarro. E era meio bizarro, assim, ao meu ver, né? Pelo menos, assim, uma realidade meio, né, alternativa, assim. Mas eu fui, inclusive, a programas, né? E na TV Farol, concorri no live show também por causa do namoro cristão. Mas hoje eu não falo mais disso, já tem 2 anos e as pessoas ainda não desassociaram essa imagem que eu tenho disso, sabe? E eu venho tentado, assim, associar a minha imagem não apenas a isso, mas ao Evangelho. Né? Então, os meus conteúdos hoje são todos sobre o Evangelho de forma geral. É a minha vida com Deus. Ali é uma carta aberta, Acabou sabe? que associam porque foi muito rápido e foi muito forte, né? Muito Muita gente, forte. assim, Eu passei mais de 1 ano e meio falando de namoro Eu acho que, cristão. como você falou, pela própria carência que existe na área, né? Tanto De é se que hoje falar, você não de vê se- ninguém falando. Eu acho que tem pouquíssimos perfis que falam ainda hoje em dia de namoro cristão e a maioria deles são muito, eu vejo assim, pelos que eu já acompanhei na época e vi hoje em dia alguns aparecerem para mim, eles são muito extremistas. E tudo deles também é a mesma coisa. Não pode, acabou, você vai ser condenado para o inferno, pecado mortal. Gente, não é assim que funcionam as coisas, sabe? Tem que ter uma cautela ali. Então, é muito carente ainda a igreja sobre isso. Muito carente. Saber lidar, né, com a situação Exato. é carente mesmo. Exato. E em relação à LET agora, quais são os projetos, o que você tem como planejamento, assim, na questão do seu perfil, da LET Influencer Cristã, no Instagram, no digital? Sim. É uma boa pergunta. Eu tenho orado sobre isso, né, recentemente, pedindo ao Senhor o direcionamento do que Ele quer de mim. Porque eu estou disponível, mas eu quero fazer o que Ele quer para mim. Eu não quero, tipo, deu na telha aqui, vou fazer o que eu quero e acabou. Né? Tanto que até as oportunidades que estão surgindo são sempre voltadas com o coração do Senhor. Então, eu tenho, como eu falei agora há pouco, o meu perfil hoje é basicamente uma carta aberta da minha vida com Deus. Eu posto o que eu estou vivendo. Eu não posto para depois viver. Eu vivo e depois eu posto. Tanto que teve um vídeo que eu postei de um momento meu com o Senhor de adoração no início desse ano, que eu gravei na hora, porque o Senhor disse, eu quero que você grave. E aí eu coloquei o celular e esqueci que o celular estava lá e fiquei adorando. Só que quando eu fui assistir o vídeo depois, eu me senti mal, porque eu falei, cara, é muita exposição. Eu não quero que as pessoas me vejam dessa forma, assim, exposta, sabe? E aí eu não postei. E aí quando foi no início do mês, acredito, foi final do mês passado, mais ou menos, eu achei o vídeo na minha galeria. E aí, quando eu achei esse vídeo, o Senhor falou, agora você tem que postar. E eu ainda relutei muito para não postar. Aí eu editei, assisti umas 1000 vezes, aí eu fiz várias coisas. Aí eu orei assim, falei, Senhor, não quero não, mas se o Senhor tá mandando, vamos lá, né? Aí eu postei. E esse vídeo alcançou muitas pessoas. E muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo que foram extremamente tocadas por ele. Não Amém. por mim, mas pelo Senhor ali, em mim, né? Pela forma como um eu canal, estava. né? Exato. E assim, era um vídeo meu adorando, eu não estava falando nada. Era um vídeo que eu comecei ele orando, enquanto eu adorava, só que eu entrei no meu momento de adoração e eu estava chorando, eu estava na presença. Então, as pessoas sentiram a presença que eu estava sentindo, elas sentiram também, mesmo que o vídeo tenha sido de janeiro. A presença ela é constante, ela não muda, ela é imutável. Então, a presença que eu senti no vídeo em janeiro, as pessoas puderam sentir ele até hoje, quando elas assistem o vídeo. E muitas pessoas, até da igreja, mas também de outros lugares, assim, vieram me mandar mensagem no direct, mandar no próprio vídeo também, falando. Então, assim, eu tô focada, né, respondendo a sua pergunta, eu tô focada em viver isso, sabe? Em viver o que o Senhor quer para mim e transparecer isso para as pessoas. Se Ele me der um direcionamento diferente, amém, eis-me aqui. Mas, no momento, eu tô focada nisso, sabe? E também tentar trazer um pouco o meu lado criativo. Eu tenho a minha equipe que trabalha comigo também. Meus amigos são muito bênçãos também, são muito usados por Deus. Eu tenho feito algumas publis, algumas parcerias, e tudo isso tem passado pela mão deles e pela mão de Deus. Estou sabendo que nós vamos ganhar ingresso para o Cine System. Cara, isso daí foi algo muito de Deus também, porque eles vieram falar comigo para fazer The Chosen, eu não acreditei. Eu olhei assim, gente, mas por quê? Tem tanta gente que está tão assim,
né, em alta, digamos assim, no meio gospel no momento, e eu nem tô tão assim, eu tô tão escondidinha, as pessoas nem lembram de mim, por que que... E o Senhor, tipo, eu quero... Porque, gente, eu sou muito cinéfila, eu gosto muito de cinema. Eu acho que você deve saber um pouco disso, eu gosto muito de cinema. Eu cresci com os meus pais me levando... Nossa, eu lembro que, na época, minha mãe tá ali, e eu lembro que teve uma época que a gente ia pro cinema toda semana. Eu saía da escola, a gente ia pro cinema. Toda semana a gente ia pro cinema. Então, eu sempre gostei muito de cinema, assim, da experiência, de filmes, sabe? Tudo isso. Isso é muito a minha cara. E a Cinecistem, assim, ela já tinha todo o meu dinheiro. Então, é algo que, assim, veio a agregar, né? Veio a calhar. E eu tô postando algo que é a minha realidade. Cashback. Exato, exatamente. E aí, ali eu tô postando a minha realidade, que as pessoas sabem, né? Eu sempre vivia pro cinema. Ano passado, nossa, eu ia todo final de semana. Eu saía da igreja, eu ia pro cinema. Saía da igreja, ia pro cinema. Saía da igreja, ia pro cinema. Com os meus amigos. E a galera já ficava, mulher, eu nunca vi ninguém pra ir tudo no cinema como você. Eu falei, posso fazer nada se eu gosto, né? O caixa já chega, opa, Letícia, tudo bom? Tipo isso mesmo. E aí, assim, é algo que pra mim fez muito sentido. Então, claro, eu sempre deixo muito claro, né, pra mim, né, do marketing que fala comigo. Ela fala assim, olha, Leti, a gente tem como é que fala? Essa campanha aqui em alta, você quer fazer? Ela pergunta, né? E aí eu falo, olha, isso aqui eu acho que não tem a ver com meus princípios, porque eu não vou postar só por postar. Né? Eu preciso entender. Então, até uma que eu postei recentemente, né, que foi a promoção até do Dia do Beijo e tal, que eles têm lá, né, aí foi a semana, né, o final de semana do beijo, só que era focado no filme novo do Fábio Porchat, com a Sandy. E eu falei, cara, Fábio Porchat deve ser meio pesado, assim, os filmes dele são todos problemáticos. Mas aí eu falei com a menina, ela falou, não, não tem nada, assim, eu não fiquei sabendo de nada, o filme é para 12 anos, então não tem nada demais. Eu falei, tá, vou assistir, aí eu lhe digo. Aí a gente foi lá e realmente o filme é muito tranquilo, não tem, né, nada assim, oh meu Deus, que explícito, que, né, pornográfico, vai ferir os meus princípios. Não, é um filme muito legalzinho, uma comédia romântica, inclusive recomendo. Assistam depois, não é publi, mas é muito legal. Então, eu deixei isso claro para ela. E ela, o bom de trabalhar com pessoas que entendem, né? Porque ela poderia ter chamado qualquer pessoa, mas ela chamou uma pessoa cristã. Então, ela tem que entender que eu tenho meus princípios e eu não vou ultrapassar eles, né? Então, eu tenho vivido isso, eu tenho sido muito impositória mesmo, assim, no que as pessoas me chamam para fazer. Eu falo, tá, não vai ferir meus princípios? Tudo bem, eu faço. Vai ferir, não vou fazer. Não importa quanto me pague, não importa quanto seja de visibilidade, eu não vou fazer se fere os meus princípios. Então, eu tento trazer isso tanto para o âmbito profissional, né, como gestora de marketing e tudo mais, mas também como influenciadora e também para a minha vida, né, para a minha vida como Letícia, mera filha do Senhor. E uma coisa que vem muito no meu coração, acho que com base no que nós falamos muito aqui, sobre o que o Senhor tem para a nossa vida, sobre os propósitos que às vezes nós sentimos no nosso coração para a gente seguir, é que, de fato, quando surgem essas ações que o Senhor quer que nós façamos na nossa vida, é que nós possamos olhar para ele e dizer assim, me capacite. Sim. Vem o medo, vem aquele sentimento de incerteza, mas quando você... De insegurança... Insegurança, muito obrigado. Vem aquele sentimento de insegurança, mas que a gente possa colocar no nosso coração assim, Senhor, se é isso que tu queres, me capacita. Isso. Porque existe o caminho dos planos de Deus e existe os caminhos que são os nossos. Sim. E com certeza por aqui não vai dar bom. Sim. Né? Se a gente está alinhado com ele, a gente sabe que o nosso sem não dá Deus certo. não vai dar bom. É verdade. Muitas pessoas às vezes até questionam, mas fulano é ateu e vive muito bem. É uma alegria, é um caminho ilusório. Exato. Ilusório. E lembre-se, muitas vezes as pessoas esquecem que a nossa vida ela não acaba aqui, né? Aqui é uma passagem. Exato. Aqui é um momento. E o final dessa história, ela não acaba aqui. Exato. E se a gente vive pensando no aqui, a gente não vai ter o depois. Isso. Né? Então é muito disso, a gente sempre ter o coração alinhado, não só para a nossa vida, do que nós devemos fazer no nosso dia a dia, na nossa família, nas nossas relações,
mas também para os nossos projetos. Sim. É isso que eu preciso fazer, Senhor? Então me capacite. Isso. Me dê a sabedoria. Isso. É uma coisa que eu sempre peço nas minhas orações Senhor, me dá sabedoria. Porque a gente, com a sabedoria de Deus, meu amigo, a gente vai para qualquer lugar e faz qualquer coisa no mundo. É verdade. É aquilo, né? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Capacita os escolhidos. Então, é algo também que a gente precisa sempre ter como algo para a nossa vida. E entrando um pouco no âmbito espiritual da coisa, né? Saindo um pouquinho só, do lado profissional, mas entrando no espiritual, é muito importante, porque a gente vê assim, as pessoas falando, eu amo Jesus, eu amo orar, eu oro uma vez ao dia, né? Eu vivo uma vida ali, todo domingo eu estou na igreja, tá, mas como é que você quer dizer santo, santo, santo na eternidade se você não passa tempo com o Pai no secreto? Porque a gente precisa ter um relacionamento com o Pai. Como é que a gente fala assim, não, eu vou para o céu, mas a gente não gasta nosso tempo aqui na terra para estar no céu? Porque se a gente quer estar no céu, a gente precisa gastar tempo com Ele, aqui na terra, para poder ir para o céu. Porque senão não faz sentido. Como é que você quer ir para lá adorar um Deus que você não conhece? Não faz. Você vai passar a sua eternidade inteira num lugar que você acha que é bom, mas você não conhece. Eu posso até aqui compartilhar com vocês uma situação minha. Quando eu comecei a ouvir, principalmente quando a gente vai na igreja, quando eu comecei a ouvir, isso lá pelo começo, que a primeira coisa que nós devemos fazer ao acordar é orar, né? E acordar é uma coisa bem difícil, assim, né? Às vezes a gente acorda bem cansado, lento. Aí o que é que veja o que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu comecei a me questionar, não me questionar, mas sentir tenho que orar, tenho que acordar, agradecer. Sim. Aí eu disse, mas Senhor, eu acordo tão assim, né? Mas processando ainda a manivela. Na hora, na lata, o que é que veio na minha cabeça? A primeira coisa que você faz ao acordar, para ajudar a acordar, é pegar o celular. E por que não pegar o celular para orar? Então, ao invés de eu abrir o celular para ir ver rede social, alguma coisa ali para despertar, a primeira coisa que eu faço hoje em dia, eu já não preciso mais desse gatilho, mas eu acordo, agradeço ao Senhor pelo meu dia, né, pela minha vida, pela vida da minha família, mas no começo eu abria e ia direto para aquele, Glorify, onde tinha a frase do dia, né, e a oração. Do dia. E foi assim, se você acorda para fazer isso, por que não para o Senhor? Exato. Então foi aí que eu comecei a fazer essa mudança, né? Sim. E muitas coisas assim, é engraçado, porque tem coisas que às vezes o Senhor coloca na nossa mente, no nosso coração, que é uma lapada mesmo, né? Sim. Eu sou muito questionador. Na minha cabeça o mundo gira, né? Assim, o porquê, como e isso. E uma vez eu estava me perguntando, eu disse assim, como foi quando Jesus andou aqui na Terra? Aí eu perguntando, na época não existia rede social, não existia TV, não existia rádio. Por que só aquelas pessoas na região por onde ele andou tiveram a possibilidade de ouvir a palavra, de conhecê-lo? Na hora, na minha cabeça veio assim, no meu coração, isso já faz mais de 2000 anos e você foi alcançado por essa palavra. Veja que interessante. As pessoas naquela região, a palavra ela se propagou. Talvez demorou meses ou alguns anos para alcançar, né? Sim. Todos os lugares do mundo, né? Para ela se espalhar. E na hora veio assim no meu coração. Isso aconteceu há mais de 2000 anos e você teve acesso a essa palavra. Sim. Então o Senhor ele trabalha não da forma como a gente quer, como a gente pensa que tem que ser, mas Ele sabe de tudo e Ele sabe como agir. Exato. É isso. É isso. Eu tô, de fato, eu viajei agora no seu pensamento,
Ele chega tava assim. Nesse que você falou. E o quão interessante é, né? O agir de Deus, né? E isso se dá... Viajei de fato no seu pensamento. Fui lá atrás. Fui há 2000 anos atrás agora. Foi atrás mesmo, até do microfone. E hoje é até o que eu comentei no nosso último podcast, né? Ele não muda, né? Então, lá atrás, quando ele veio aqui, né, se fez homem, é o mesmo. Hoje e será eternamente. Exato. Então, nos alcançou e através dele, através do Espírito Santo dele, aqui é um momento que estamos sendo usados por ele para propagar ainda mais essa palavra. Sim. Né? Então isso de fato é maravilhoso. Eu nunca cheguei, às vezes eu tenho uns porquês na minha cabeça também, mas eu nunca voltei assim há 2000 anos atrás, não. O Flávio ele vai longe. bem além. Bem... Quando você estava falando, Perdão. Flávio, eu me lembrei muito da passagem da mulher samaritana, né? Porque ela foi responsável por propagar a mensagem do evangelho para as pessoas. Né? O Senhor foi lá, se revelou a ela duvidando ainda, e aí o Senhor foi lá e falou coisas específicas sobre ela que só ele teria como saber. E ela, né? E aí ela viu que ele era o Cristo. E ela sai, e essa passagem me emociona muito. Todas as vezes eu choro com essa passagem. Ela sai falando: venham e vejam, né? Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é algo muito impactante, que me impacta aí, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. E a gente precisa ser como ela. A gente precisa levar as boas novas como ela. A gente precisa levar o evangelho como ela, que foi resgatada, que foi redimida, que foi perdoada e salva através de Cristo Jesus e saiu falando para todo mundo. Muitas pessoas a gente consegue ver até na série The Chosen, a gente vê muito isso, essa cena dela correndo e levando para as pessoas. E depois a gente vê a cena, né, das pessoas dizendo: olha lá aquela mulher lá que se encontrou com Jesus, que diz que aquele ali é o Cristo, que aquele ali é o Filho de Deus. Né? Então, ela foi reconhecida como uma influenciadora, uma das primeiras influenciadoras, digamos assim, né? da época de Jesus, que a gente vê na passagem, assim, na Bíblia, foi ela, foi a mulher samaritana, que a gente nem sabe o nome, porque ninguém sabe o nome dela, mas ela foi citada na Bíblia e ela é uma mulher muito importante na Bíblia. E isso é muito sensacional. Essa passagem, ela mexe muito comigo. Né? E muitas vezes a gente entende que uma vez que a gente ouviu falar de Jesus, a gente não tem mais sede, a gente não tem mais fome, porque a gente foi saciado pela água da vida. E é muito importante a gente trazer isso para as outras pessoas, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja no banco que a gente está lá esperando na fila para fazer um pagamento, no supermercado, né? Enfim, ter essa vida de queimar por pessoas é o que eu tenho orado muito. É pedido ao Senhor um coração voltado ao dele, né? Um coração igual ao dele, para queimar e amar por pessoas, né? Para que eu tenho pedido um coração ensinável a Deus, para que ele me ensine mesmo a amar pessoas, a chorar com os que choram, a ir atrás e não ficar parada, assim, tipo, tô aqui chorando, ai, que triste essa pessoa que está passando necessidade, que triste, vou ficar chorando aqui. Não, é ir lá e fazer alguma coisa, é ir lá e levar o evangelho. E ele tem me colocado à prova, porque toda vez que eu saio, vem alguém pedindo alguma coisa, vem alguém, assim, aleatoriamente, várias vezes, assim, eu na praia mesmo, vem pessoas, a gente ora por elas, dá uma palavra, dá comida, porque a gente dá não somente o alimento espiritual, mas também o alimento físico, né? Dá de comer, dá de beber e dá também a água da vida. Então é importante a gente fazer isso não somente nas redes sociais, né? Mas também na nossa vida, no nosso dia a dia. Todos nós somos discípulos de Jesus. Então essa é uma responsabilidade de todos nós. Se a gente conhece a verdade, né? Por que não fazer como Exato. a mulher samaritana e sair gritando por aí, espalhando, né? Exatamente. O nome do Senhor, as boas novas, né, os feitos dele, né, que fez lá atrás, que continua fazendo e que continuará fazendo eternamente, né, até a volta. A gente sabe que Deus é maravilhoso. Então, se a gente conhece, se a gente
tem essa vida íntima ligada a Ele, o nosso papel é esse. De sair aí Glória gritando, a Deus. Gritando, É isso dizendo aí. que Ele vive. Amém. É isso aí. É isso aí. E sem deixar... E como todo o nosso papo foi muito... acho que acrescentou muito e vai acrescentar muito na vida de quem puder estar assistindo, quem for assistir. Nós falamos muito sobre a nossa vida, sobre o quanto nós utilizamos os nossos dons, né, da fotografia, no vídeo, na influência, e que a gente possa sempre ter esse coração, né? Esse coração aberto a ouvir o que o Senhor quer para a nossa vida, um coração sempre humilde, né, para que a gente possa se colocar como servo dele, que eu diminua e ele cresça sempre, né? E é assim que ele faz acontecer. E gostaria também, né, de deixar um agradecimento, como sempre, o pessoal da Make Well Comunicação, né, que faz isso aqui acontecer, que faz esse nosso bate-papo chegar e alcançar as pessoas em casa ou no trabalho, onde quer que você esteja nos ouvindo. E vou deixar aqui o telefone, cadê? O telefone de contato aqui, as redes sociais deles aqui, para vocês entrarem em contato, caso vocês precisem aqui de um local para gravação de um podcast, que eu acho que é muito importante hoje em dia a gente ter esse tipo de comunicação, né? Porque um bate-papo a gente às vezes alcança mais do que você chegar, ficar na frente de um vídeo e falar de uma forma mais, como é que se diz? Mais roteirizada, né? Sim. Aqui, como até falando com o Célio, a gente não tem roteiro. A gente tem alguns pontos que a gente quer falar ali, tratar, mas quem conduz a conversa é o Senhor, porque mais do que sobre assuntos sobre produção, audiovisual, é sobre o servir a Ele, sobre a palavra dele. Amém. Então, gostaria aqui de agradecer mais uma vez a Lete pela presença, pela disponibilidade, que Deus continue abençoando a sua vida, os seus projetos. Amém. E que você tenha esse coração sempre aberto para saber do que Ele quer para você e, mais do que isso, que você esteja aberta a que Ele te capacite, né? Senhor, 2 milhões de seguidores e estou pronta. Amém, se for de Deus. Mas amém, eu recebo. Obrigada amém. Também vocês pela oportunidade, pelo espaço que vocês abriram aqui para mim também. Gostei muito do nosso papo, gostei muito de conhecer melhor você também. E algo que me impactou muito foi que realmente é um ambiente diferente, gente, não dá. Quando envolve Deus, não dá. A gente sente o clima é leve, né? A gente sente uma facilidade de falar sobre as coisas, a gente não tem medo e tal. Então, muito obrigada por essa oportunidade, pelo espaço aqui aberto. E é isso, gente. Sucesso demais para vocês. Valeu. Faço das palavras do Flávio as minhas, né? Agradecer muito demais a Juliana, o Ismael, o pessoal, todos os que fazem, né, a Make Well, né, que nos proporciona esse ambiente incrível, né, para que o Producast aconteça, né? Agradecer novamente a Lete agora, né? E o próximo já vai falar? Não, é surpresa. Não, né? Agora, teve uma coisa, você percebeu que nós não utilizamos a técnica pastoral? Pois é. Só para finalizar. Medo. O pastor falou ontem no culto, mas só para finalizar agora, eu olhei pro Flávio assim, e aí, será que vai? Mas é isso, gente. Obrigado demais, assim, de coração. Eu espero que o nosso objetivo seja alcançado, né? Como a gente falou no início. E mais um que a gente finaliza, graças a Deus, né? Por ele nos proporcionar esse momento aqui, né? De uma conversa, como a Lete falou, né? Sadia, que envolve, né? Os feitos de Deus, que envolve o ID, né? Sim. A gente está anunciando aqui também. E fico muito feliz por isso, por mais esse momento, né? Que a gente está aqui reunido para falar um pouquinho do nosso trabalho e sempre dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí.
Valeu!